Amém. Gente, eu quero falar com vocês sobre João 21, o que está acontecendo aqui. Vamos ler, né? Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse Simão Pedro: eu vou pescar. Então, o que são essas coisas todas que João fala aqui no início do capítulo 21? Todo acontecimento, a via sacra, Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, né? Tem a história de Maria, João e Pedro, eles vão ao sepulcro, Jesus encontra, Tomé vê que Jesus é Jesus mesmo. Então, passado todas essas coisas, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus provou que ele era Deus, Jesus mostrou e eles viram. O que acontece? Pedro vira para os discípulos e fala: eu vou pescar. Então, depois de tudo que aconteceu, Pedro volta para fazer o que ele fazia em outro tempo. Vocês estão comigo? A gente está numa série chamada O Próximo Passo, né? E para a gente falar de uma série O Próximo Passo, a gente não pode olhar para trás. Sabe, eu quero lembrar coisas simples hoje. Sabe por quê? Porque a gente não tropeça, o meu avô me ensinou isso. A gente não tropeça no Pão de Açúcar, né? No Rio lá tem o Pão de Açúcar, Corcovado. A gente não tropeça lá quando a gente está andando na Zona Sul, em Copacabana. A gente não tropeça no Corcovado, na Urca. A gente não tropeça. Mas a gente tropeça numa pedrinha portuguesa. A gente tropeça nos negocinhos, bobinho, numa quininha de sofazinho. O crente é assim também. O crente não tropeça em algo grande, ele tropeça em algo pequeno. Então você tem que estar discernindo os detalhes. Vocês estão comigo? Eliseu, em 1 Reis 16, se eu não me engano, 18 por ali, Elias ele entende sobre Eliseu. Ele entende sobre que ele deveria cuidar de Eliseu. E a palavra de Deus diz que esse encargo veio através de uma brisa suave. Então, se Elias não tivesse disposto a ouvir os detalhes, ele tinha perdido Eliseu. Então, muitas vezes a gente perde a cereja do bolo porque a gente não está suscetível aos detalhes. Quem está comigo aqui? Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que estar com os olhos bem aguçados para perceber os detalhes do Senhor. Será que você tem visto os detalhes do Senhor? Vocês estão comigo? Então, eu vou falar de coisas bem simples hoje, mas que vão fazer muito sentido daqui a um tempo. Faz sentido ainda? Vocês estão comigo? Tiago. Isso, pode jogar para lá, assim, ó. Vai dar certo. Então, o que acontece aqui? Pedro, depois de tudo que viveu com Deus, tudo que viveu com o Filho de Deus, ele quis voltar a fazer o que ele fazia antes de encontrar o Filho de Deus. E Pedro, ele não quis voltar porque ele não acreditava em Jesus, mas ele ficou meio desacreditado. Ele viu tanta coisa e a jornada foi passando, e ele parece que desceu de um momento bom em Deus, do clímax. Caramba, a Páscoa foi aqui. Dias depois a gente está nisso, eu vou voltar a pescar. Pedro não voltou a pescar porque ele estava desviado. Pedro voltou a pescar porque o ministério não estava tão pá como era. Quem está aqui comigo? Então, quando a gente olha só a onda, a gente perde o ministério. Quando a gente olha só a onda, a gente perde o tempo. Quando a gente olha só a onda, a gente perde a estação. 2 Reis 2 é o capítulo que fala sobre Elias e Eliseu, o mesmo Elias e Eliseu que eu falei. E o que acontece? O que acontece ali? Elias, ele passa com Eliseu em Gilgal. Eu estou limpando aqui, eu estou dando lugar a Deus. Estou dando lugar. Estou dando lugar. Eu estou dando lugar. Vai dando glória. Então, Elias e Eliseu, gente, isso é muito precioso. Gente, fica comigo.
Elias e Eliseu, eles estão andando, aí eles passam em Gilgal. O que acontece em Gilgal? Eles encontram discípulos ali. São os anjos. Eles encontram discípulos ali. E sabe o que os discípulos falam? Eles viram, eles olham para Elias e Eliseu e eles falam assim: Eliseu, você não sabe que Elias vai morrer hoje? Que ele vai ser tirado de você? E sabe o que os discípulos falam? Depois lê lá em 2 Reis 2. Eliseu vira para os discípulos e fala assim: eu sei disso, cala a boca. É isso que ele fala, vai lá depois, ele fala calai-vos, né? Mas na hora foi cala a boca, eu tenho certeza. Foi. E aí eles de Gilgal foi para onde? Foi para Betel e depois para Jericó, ou ao contrário, eu nunca sei. E depois eles vão para Jordão. E nessas 4 etapas, né, da jornada de Elias e Eliseu, eles encontram discípulos de Elias, eles encontram discípulos de profetas, que eles sabem muito bem o que vai acontecer. Então os discípulos viram para Eliseu nessas 4 estações e falam assim: você sabe que Elias vai ser tirado de você hoje? Você sabe disso. Elias vai ser tirado de você. E Eliseu em todo momento fala assim: eu sei disso, cala a boca, calai-vos. Sabe o que eu aprendo? E Eliseu é o discípulo que ele vai além do Jordão, porque 50 fica para cá do Jordão, um vai, e esse pega a capa. Meus irmãos, deixa eu te falar, a porção dobrada não é para quem discerne, é para quem persegue. Tem muita gente discernindo e pouca gente perseguindo no novo tempo. Então, igreja One, você quer ser como quem discerne ou como quem persegue? Você discerne o novo tempo ou você persegue o novo tempo? Porque o novo tempo foi o que o Carlão falou aqui, é para quem tem fome, é para quem é como uma corça que anseia por água. Vocês estão aqui comigo? Eu tenho orado: Deus, eu quero perseguir o tamanho do meu discernimento. Se eu discerno muito, eu quero perseguir muito. Se eu não conseguir, não quero mais. Não me mostre, porque eu quero ser fiel ao que eu vi. Quem está me entendendo? Então, a maioria da igreja já sabia dessa transição, já sabia do novo passo. Então eu não estou aqui para ensinar você a discernir o novo passo, porque você já discerniu muito bem. Eu estou aqui para te dar passos práticos para que a gente entre no novo passo. E meus irmãos, novo passo não é para quem persegue, é para quem discerne. Novo passo é para quem persegue. Porque se você ficar olhando para trás, você vai ser como Pedro, vai voltar a pescar. Pedro não voltou para o ministério de Jesus, dos 12, porque ele não tinha mais. Quem está aqui comigo? Em toda virada de estação, Deus chacoalha a figueira, né? Quem está aqui comigo? Eu quero ser aquele que está firmado na rocha. Sabe, meus irmãos, na parábola sobre o bom construtor, uma coisa é certa para todos ali: a chuva vai vir, o vento vai vir. A chuva não fala apenas a chuva, ela não, na Bíblia, ela não fala apenas sobre a adversidade, ela também fala sobre virada de estação. Então uma coisa é certa sobre toda casa: a adversidade vem, mas as estações também. E graças a Deus, porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então graças a Deus pelas viradas de estações, porque nós andamos de glória em glória. Então Pedro não conseguia voltar para o que era. Pedro não conseguia voltar. Então, como ele não conseguia, ele voltou a pescar, porque não dava mais para ser o discípulo, agora ele tinha que ser o apóstolo. Então, quando o apóstolo tenta voltar para ser discípulo, ele volta a ser pescador. Quem está aqui comigo? Então, sendo bem prático, ou você vai para frente ou você volta a pescar. Quem está aqui comigo? Ou você vai para frente ou você volta a pescar. Eu vi muito, eu sei que eu sou novo, mas eu já vi muito discípulo voltando a pescar nessa igreja. Muito. Talvez você esteja pensando em voltar a pescar. Eu te libero, pode voltar, porque você não é propriedade nossa. Você é a herança do Senhor. Salmo 127 serve para você. E a gente está aqui para te abençoar, para você ser uma aljava na mão do Pai. Quem está aqui comigo? Meus irmãos, nós não acreditamos em uma igreja que tem propriedade, mas acreditamos em uma igreja que tem herança.
Você não é propriedade dessa igreja, você é herança dessa igreja. Você que é membro dessa casa, você é herança dessa casa, você não é propriedade. Há 3 jeitos de você sair de uma igreja, né? O Barreto nos ensinou isso. Ou você é enviado como um filho da casa, com porção dobrada, ou você é liberado, nós te abençoamos porque você entendeu e nós te damos tua carta de bênção. Ou você é expulso porque você é um cão, né? Você é um lobo. Eu não acredito que tenham muitos cães aqui. Eu não conheço muito vocês, eu estou conhecendo, mas até agora eu não vi muito cão, não. Olha para a ovelha que está do seu lado aí, vê se ela tem cara de ovelha, vê aí. Se tiver um cão, você já manda embora, me ajuda. Me ajuda que você é um filho da casa, você tem essa autoridade. Então, como não tem nenhum cãozinho aqui, um lobinho, nós temos 2 maneiras de transicionar as coisas. Ou nós liberamos, ou nós avançamos. Quem está aqui comigo? Eu estou muito feliz. E Pedro voltou a pescar aqui, gente. Eu gosto de Pedro, mas às vezes ele dá umas fora. Então vamos lá. E o pior não é Pedro, porque Pedro é líder. Ele fala que volta a pescar, os outros falaram assim: a gente também vai contigo. Eles saíram imediatamente, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. E sabe o que é muito interessante nessa passagem? Deus tem me ensinado muito nessa passagem. É porque Pedro sabia pescar, cara. Só que depois de você conhecer o Senhor, você joga a rede do outro lado, se você tentar ir na sua força. Por isso que Jesus, ele vira aqui e fala assim: Pedro, você jogou do outro lado. Quero falar com você aqui, você que está desanimado, né? Gente, o evangelho é bom, o evangelho é feliz. Depois que você se tornou discípulo, você não sabe mais pescar. Eu preciso lembrar que esse Pedro aqui queimou os barcos. Para onde eu irei? Igreja One, é para frente que se anda. Porque se você tentar voltar a pescar, você vai ver que você não sabe mais. Quem está entendendo aqui? Eu sou meio parabólico, vocês vão ver isso. Vocês vão ter muitos anos para ver isso. Vocês vão ver. Mas vocês já acostumam. O Rio demorou uns 3 anos. Quando acostumou, eu fui embora. Quando vocês acostumarem, eu vou embora. Então, quem está decidido a ir para frente? Amém? Então, vamos continuar aqui. Vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhinhos, tendes algum alimento? Eles falaram: não, estou com fome, né? Não tem. Como é que tem alimento se você vai andar para trás? Não tem como. E eles lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram, portanto, eles não eram capazes de puxar por causa da quantidade de peixe. Ora, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a sua capa de pescador. Presta atenção, o que Pedro fez? Pedro estava peladão, botou a capa de pescador. Está comigo? Então ele botou a sua capa e se lançou no mar. E foi ao encontro de Jesus. Eles arrastaram as redes. Estou lá no versículo 10. Trazei os peixes que agora apanhaste, disse Jesus isso. Então Simão Pedro trouxe e tal, teve todo o acontecimento. Amém? Então vai lá para o versículo 15 comigo. Assim, tendo eles jantado, então Jesus ainda teve um tempo de comunhão com eles. Jesus se alimentou com eles. Jesus é bom, cara. Eu acho que eu tinha falado: Pedro, continua pescando aí então. Tu quer andar a sua vida? Vai, vive a sua vida. Versículo 15. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas.
Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, escuta aqui, versículo 18, eu quero pregar sobre isso, na verdade. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás a tua mão, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Meu irmão é coisa de carioca. Calma. O que está acontecendo aqui? Pedro voltou a pescar, né? E ele estava se cingindo com a sua roupa de pescador. E ele fez tudo com a sua roupa de pescador. E ele estava andando com a sua roupinha. Ele estava andando. Até que Jesus falou assim: tu me ama, cara? Não, mas tu me ama mais que todo mundo. Tu me ama. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então Jesus vira para ele: então, quando tu é um menino, tu se veste com a tua roupa. Quando tu é maduro, tu levanta a mão e alguém te veste. Sabe o que Jesus está falando aqui? Pedro, a sua atitude é de um menino. Porque quando você é um menino, você coloca a sua roupa. Mas quando você é maduro, você só levanta a mão e deixa alguém te vestir. Vocês estão me entendendo aqui? Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre como nós devemos rasgar as nossas roupas e levantar a mão para o alto, para que o Senhor nos vista com novas vestes. Eu não estou falando que a sua veste era ruim, mas era para um tempo passado. E posso te falar uma coisa? Pior do que você ficar no velho é você entrar no novo com vestes velhas. Porque quando você entra no novo com vestes velhas, você perde o novo e o velho. Você perde o Pedro apóstolo e você perde o Pedro discípulo, e você volta a ser só um pescador. Quem está aqui comigo? Está fazendo sentido para alguém? Quando tu era menino, Pedro, você se veste com a sua roupa. Mas quando você for maduro, você vai levantar a mão e alguém vai te vestir. E Jesus falou isso a respeito da morte que Pedro deveria tomar. Que é o que fala aqui. E graças a Deus a gente sabe que Pedro, né, rasgou as suas vestes e levantou a mão para que Deus vista ele, né? E a gente sabe, mediante a história, que Pedro ele morre, ele é um mártir, ele morre de cabeça para baixo, né, por honra ao Senhor. Porque quem quer seguir o Senhor, quem quer seguir a jornada do Senhor, meu irmão, não dá para ser só a multidão. Sabe, a multidão lá de Mateus 4, se eu não me engano, ela só recebe um pãozinho de Jesus e está tudo bem. Jesus gosta do povo. Mas para Pedro não. Para Pedro não dá para tratar ele como multidão. Uma coisa é você dar um pãozinho aqui para a multidão, outra coisa é você olhar para Pedro e falar assim: Pedro, tu voltou a pescar, cara. Para aquela multidão, Jesus multiplica peixe. Para essa aqui, tu quer peixe? Quem está aqui comigo? Igreja 1, a essa altura você ainda quer peixe? Você quer que eu trate vocês como multidão depois de tudo que vocês viram? Depois de tanta glória? Depois de tanta coisa surreal que vocês viram? Vocês já deviam ser mestres. Eu me recuso a tratar vocês como meninos. Eu me recuso a tratar vocês, Igreja 1, eu me recuso. Eu me recuso porque é muito discernimento e pouca perseguição.
A gente consegue ver o anjo, mas a gente não consegue fazer o simples. Jesus não perguntou, Pedro, você vê o anjo e fala, você me ama? Jesus voltou no simples com Pedro. O que fez o Pedro transicionar uma estação não foi o pão de açúcar, foi a pedrinha portuguesa. Pedro, você me ama? Por que você está aqui, Pedro? Você me ama? Ainda tem amor dentro de você. 1 Coríntios 13 fala assim, ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vale. Martírio sem amor é homicídio, mano. Martírio sem amor é homicídio ou suicídio também, porque pode ser burrice, né? Quem está aqui comigo? Ainda que eu profetize, ainda que eu fale língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vale. Jesus não perguntou nada para Pedro de muito discernimento, mas falou de uma coisa que deve ser perseguida. Quem está aqui comigo? Gente, esse é o problema da igreja de Corinto. Eles veem muito, mas não conseguem se relacionar. Eles são tão de Deus que eles vão para a ceia e eles se aglutinam. Eles são tão de Deus que eles se fartam e eles ficam bêbados e tem gente morrendo de fome. Quem está aqui comigo? Por quê? Porque muito discernimento e pouca perseguição é desequilíbrio. E o equilíbrio de Deus, meus irmãos, eu não estou aqui falando para você ser menos de Deus. O equilíbrio de Deus não é 50% Deus, 50% homem. É você ser pleno em todas as coisas. Então eu quero que você discirna todas as coisas, mas dá para você perseguir todas as coisas? Eu quero que você veja tudo, mas você ainda ama o Senhor. Eu quero que você reflita, por que você está no mano? Mano é daqui, né? Por que você está no Porque, de verdade, você já viu que não é uma igreja normal, né? Que eu cheguei agora, já apresentei a criança e estou batendo vocês tudo. Isso é muito louco, né? Mas é que eu não cheguei agora. Eu recebi vocês tudo, né? Do Rima, recebi vocês tudo. O Alessandro falou isso, né? Semana passada. Eu cheguei no antes de todo mundo aqui, eu recebi todo mundo. Então, tá fazendo sentido, gente? Tem alguém bravo comigo? Se tiver, vocês vão ter que me engolir uns 6 anos aí. Eu ainda volto esse mês. Então, qual que é o problema da igreja de Corinto? É muito discernimento e pouca perseguição. Obrigado. É muita experiência e pouca relação. Na verdade, é muita experiência e pouca comunhão. Quem está aqui comigo? Então, mesmo que um anjo te pregue um outro evangelho, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Então, se as suas experiências te levam para um outro evangelho, qual não é outro, maldito seja. Quem está me entendendo aqui? Eu não acredito numa igreja que tem experiências com Deus, mas não consegue se relacionar com o próximo. Amo o primeiro mandamento em primeiro lugar e eu vou perseguir isso na minha vida. Mas o segundo no segundo lugar. Quem está aqui comigo? Se o seu relacionamento com Deus não te empurra para as pessoas, eu não acredito no seu relacionamento com Deus. Se as suas experiências não são convertidas em vida de comunhão, eu não acredito. Se você se relaciona com Deus, você não consegue nem falar para um outro assim, cara, você está vacilando nisso. Eu não acredito no seu evangelho que você vive. Eu não acredito, porque ele não é respaldado pelas Escrituras. E entre a sua experiência e as Escrituras, eu fico com a Escritura. Entre a sua vida muito profunda e as Escrituras, eu fico com as Escrituras. Sabe, eu vou voltar para a parábola da construção. E eu quero te lembrar que a casa foi fundamentada sobre a rocha, né?
Já preguei isso aqui, toda vez que eu venho aqui eu prego isso, né? Mas um dia vocês vão aprender. Gente, vamos lá, agora vai dar certo. O que o construtor fez? Ele cavou, e Jesus, gente, não é Pedro, não, é Jesus que está falando isso. O que Jesus falou para fazer? Cavar até achar a rocha. Caiu, foi forte. Cavar até achar a rocha. Meu irmão, enquanto você não acha um lugar seguro, você não tem respaldo para parar. Sabe qual é o problema de uma igreja que vive desequilíbrio? É muito profunda, mas não é firme. Porque Jesus não está nem aí qual a profundidade do seu buraco. Jesus vai te perguntar assim: você achou a rocha? Ai, Jesus, mas eu cavei 100 metros. Mas você achou a rocha? Gente, vai por mim, eu fiz engenharia civil. Não adianta nada você cavar muito e não achar um lugar seguro. Você só vai gastar cimento. Você só vai gastar concreto. Só isso. E vai matar todo mundo, né? Oi? Obrigado, viu? Você começou bem comigo, mano. Tô brincando, ele gosta das minhas músicas, cara. Então, onde é que eu tava? Tiago? Agora você me ajuda, mano. Na profundidade. Então, meus irmãos, profundidade sem firmeza é desequilíbrio. Porque você ainda se gaba na sua força e não na rocha. Então, gente, tem gente que acha a rocha cavando 3 metros. Tem gente que acha a rocha cavando 5. Tem gente que acha a rocha cavando 10. Eu não estou nem aí quanto você cavou para achar a rocha. Mas encontra. Eu não quero saber a sua profundidade, eu quero saber a sua firmeza. Eu vou falar o que o Ale falou semana passada. Eu não quero culto forte, eu quero força de culto. Porque quem precisa de culto forte é o ímpio, é o incrédulo. Se você ama Jesus, você aguenta o culto ruim. Não é possível que você não aguente o culto ruim se você é firmado na rocha. Gente, nas nossas andanças aí, para esse país, o que mais a gente vê é culto ruim. Mas eu nunca me abalei por causa dos cultos ruins. Muito pelo contrário, eu só orei mais. Deus, toca essa igreja. Então, se você é dependente de um culto, você é um pagão. Porque quem precisa de pão e circo é Roma, não é a igreja. Eu tenho visto vocês muito vivo, cara. Vivo na espiritualidade. A espiritualidade está mortificando o seu eu ou ele está vivificando? As suas experiências, elas estão dando respaldo ou elas estão te dando cruz? Elas te jogam para ser mais de Deus ou para ser menos você mesmo? Quem está me entendendo? Senão a gente fica disputando igual, sabe aquela senhorinha que fica lavando? Aí fala assim: ô minha filha, eu estou com uma dor aqui. Aí a outra chega e fala assim: e eu que estou com aqui e aqui. E eu que estou aqui. E eu que estou quase morrendo. Quem já viu isso? A gente fica assim: e eu que vi um anjo. E eu que vi Elias. E eu que vi não sei o que. Mas não tem relacionamento. Agora vai. Mas aí não tem relacionamento. Mas não tem relacionamento. Porque não tem comunhão. Eu não quero saber se você vê antes ou se você não vê. Eu quero saber se você tem vida. Eu quero saber se você tem vida de Deus aí dentro.
Ah, mas Davi, eu não vejo nada, eu só amo. Então você está certo, você está bem. Você não está mal, não. Quer ver? Tá tudo bem, ora para ver. Que Deus te abençoe e veja muito, mas persiga o que você vê. Porque senão, gente, Jesus não é nosso pet. Jesus não é a nossa Disneylândia. Quem também... Eu cansei de ver gente brincando, gente, de ser crente. Quem está me entendendo aqui? No ano não, gente. No mundo você faz o que você quiser, aqui dentro não. Falei igual aqueles pais, né? No mundo, deixa eu repetir, e se você não mudar aqui, você vai sofrer no mundo. Ou é no amor ou é na dor. Vai pescar, vai pegar nada. Eu não acredito em uma igreja que é só profunda. Eu acredito numa igreja que é firme. Eu acredito na igreja Efésios 2, que é bem ajustada e ela cresce. Gente, uma igreja que não é bem ajustada, ela não cresce. Quem está me entendendo aqui? Está fazendo sentido aí para alguém? Eu estou cansado de ver pessoas terceirizando o problema. Porque se você é um filho, você é responsável. Um servo, ele terceiriza. Um filho, ele resolve. O que o servo fala? Ô, dona fulana, ô, seu fulano, falou que sua fulana, não sei o quê. Um filho fala assim, pai, o que está acontecendo aqui? Mãe, o que está acontecendo aqui? O que eu posso te ajudar? Porque isso não é só atitude de servo, isso é atitude do ladrão de João 10. O que Jesus faz em João 10? Nos ensina, o bom pastor é aquele que é a porta, é aquele que vai de frente. E Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele foi pela porta, mas Judas foi pela beirada. Gente, tudo que é beirada no evangelho é fofoca. O que Jesus ensina no Sermão do Monte? Se você quer adorar e tem pendência com alguém, você deixa sua adoração e resolve sua pendência. Porque com pendência não tem adoração. Com pendência não tem adoração, meu irmão. E essa é a igreja de Corinto, é muita pendência e muita adoração, logo não tem adoração. É muita pendência e muita experiência. Quem está aqui comigo? Eu acredito em uma igreja sem pendências, porque a gente é uma família. Eu acredito numa igreja com muita treta, mas pendência não. Eu acredito numa igreja que a gente se mata, mas se ama depois. Sabe a igreja que eu acredito? Sabe aquele filho? Aqui é o sofá. Aí o filho está descalço, ele senta, gente, senta, bota assim, ó. Quem já viu aquele filho que põe o pé no sofá? Você foi esse filho. Aí a mãe chega como? Como é que a mãe chega, gente? Olá, caro filho amado. Por gentileza, tirar o seu pé direito. Ele está ligeiramente sujo. Pelo visto, jogastes bola, mais conhecido como futebol. Queria pedir encarecidamente para você retirar, ou eu te darei um tapa na cara. A mãe não fala assim, a mãe já chega dando na cara dele, porque ele é filho, e filho sabe que não pode botar pé no sofá. Então a mãe dá na orelha do filho, mas depois tá tudo bem, porque é família. Família é assim. Aonde falta família, sobra política. Então se eu tenho o dedo para falar com você, você não é minha família. Se eu vou pela beirada com você, eu não sou sua família. E sabe, meus irmãos, às vezes eu tenho que ter dedo para falar com vocês. Isso só mostra que a gente não é família. Eu quero chegar para você e falar assim, você é ruim. Não, mas você é pior que tu pensa. Você é ruim mesmo. Eu sou ruim, pastor? Não, é pior.
Mas vem cá, vai lá na minha casa. Quem está me entendendo? Mas a gente fica assim, não, tá tudo bem. Cara, você acha que eu vacilei ali? Né? Fiquei com a menininha. Não, mas acontece. Não acontece. Tu o quê? Tu pegou a menininha? Tu é um safado. Não, mas eu vou resolver. Não vai resolver, tu vai resolver agora. Por quê? Porque onde tem pendência não tem adoração. A gente vai resolver essa pendência agora. Quem está me entendendo? Porque onde tem pendência não tem adoração. Paulo podia escrever só para uma mulher louca daquela igreja, mas ele escreveu para uma igreja, porque o problema da casa é da casa. A gente é família. Você pode não ser, mas a gente é. Onde tem 2 ou mais eu estou ali. Talvez não tenha 100, mas talvez tenha mais de 2. Quem está me entendendo? Talvez você tenha voltado a pescar, mas eu ainda estou aqui. Quem está me entendendo aqui? Vocês estão ferrados comigo. Vocês acham que eu sou fofo? Mas vai dar certo. Quem está me entendendo, gente? Aonde tem pendência não tem adoração. Então você deixa a sua adoração ali. Não, mas é muito funda a minha adoração, é muito linda. O problema é teu. Deixa a sua adoração e vai resolver sua pendência. Meus irmãos, Deus está fazendo isso aqui com alguns de vocês. Deus está tirando a adoração, botando na mesa, para você resolver sua pendência. Quem está aqui comigo? Gente, Jesus não precisa. Eu lembro quando eu escrevi aquela, Pode Entrar, a música, não sei se você já ouviu. Eu acordei de minhas obras, Jesus me levantou, eu levantei. Eu fazia tudo na igreja. Eu era do staff. Eu era do coral das senhoras. Eu era do coral, o Gui era de tudo também. Eu era do teatro. Agora, olha, eu e Gui éramos, sabe do quê? Da dança. Gente, olha o nível de ativismo. A gente era da dança e não dançava, mas a gente só queria ser do ministério de dança. Mas você dança? Não, mas eu quero ser disso aqui. A gente não dançava, mas a gente era do ministério de dança. Por quê? O ativismo. Tem um porém, depois eu conto para vocês. Mas eu era de tudo, eu era do teatro. Eu dava aula para as crianças. Eu tocava agogô na igreja. Sabe? A Ana chegava para mim e falava assim: por que tu toca agogô? Já tem o batera lá. Aí eu, não, mas fica legal, eu faço uns negocinhos. E aí Jesus, ele veio em mim de uma maneira tão, assim, não sei explicar. Mas se eu só visse e não perseguisse, só cantasse, mas eu vi Jesus aqui, e logo eu estou aqui fazendo a mesma coisa. Eu não acredito nessa adoração. Quem está aqui comigo? Voltando aqui, eu quero vou terminar, né? Eu já estou falando muito. Eu quero terminar falando de família. Porque Jesus, ele vira para Pedro está pescando, ele está errado, mas ele fala assim: filho. Porque Jesus já tinha ressuscitado aqui, já era um Jesus ressurreto. Ele já tinha soprado sobre os discípulos. Já tinha acontecido a ressurreição, já tinha acontecido todos os... Pedro já tinha visto tudo. Sabe, meus irmãos, a gente tem que viver o que a gente prega, sabe? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: você é meu irmão.
Olha, e não é irmão espiritual, não, é irmão. Deixa eu contar uma coisa, Deus não é meu pai espiritual, Deus é meu pai. Deus é meu pai. Deus é mais meu pai que meu pai. E olha que meu pai é da hora. Amo meu pai, é meu pai mesmo. Mas meu pai, esse aqui. Quem está me entendendo? Então isso aqui não é só uma família espiritual, não, isso aqui é uma família. Paulo, quando escreve para Timóteo ou Tito, eu não me lembro, ele fala assim: quando você olhar para as mais velhas, trate-as como mãe. Quando você olhar para os mais velhos, trate-os como pai. Aos mais moços, como irmãos. As mais moças, como irmãs. Porque igreja familiar, né? Família não veio trazer um plus na igreja. Família veio dar sentido. Se você não é família, você não é igreja. Se você não é família, você não é igreja, cara. Família não é um jeito bom de fazer igreja. Família é o único jeito de fazer igreja. Eu sei que está na moda, né? Família e tal. Mas graças a Deus é uma moda boa. Mas isso não é algo de hoje, gente. Isso é algo de eternamente. O que a Trindade vive é família. Gente, isso aqui é pregação do One. Faz a escola One de novo. Porque aonde tem pendência não tem família, gente. A Ana me mata, mas ela fala. Porque é família. Quem está me entendendo, gente? As pendências só me mostram como falta família. As pendências só me mostram. Sabe, eu converso com vocês, cara, mas você já falou com ele? Não, Davi, eu não sei como fazer. Manda uma mensagem assim: oi. Beleza? Ele vai te responder. Aí você fala assim: vamos tomar um café? E vai. Gente, ser família é mais... É porque o profundo complica as coisas, né? É só ir. As pessoas falam assim: Davi, como discipular na prática, de não sei o que. Cara, sei lá, eu só vou e amo a pessoa. Eu chego e falo assim: cara, como é que você está? Tô bem. Não está bem, eu estou te vendo, você não está bem. Eu não só vi dentro, o anjo, não, eu só vi a cara da pessoa. Eu conheço a pessoa. Eu não preciso discernir espiritualmente o que eu conheço. Está entendendo o que eu quero dizer? A gente apela para os anjos porque a gente não conhece a pessoa. Então eu preciso que um anjo me fale sobre a Amandinha porque eu não conheço ela. Eu não sei como é que é a cara de triste dela, eu não sei como é que é a cara de feliz dela. Eu não sei quando ela está mal com a família dela. Eu não sei quando ela está mal com o trabalho dela, porque eu não conheço ela. Então eu tenho que apelar para Deus que conhece. Meus irmãos, eu estou crendo muito, eu estou muito certo disso, que a nossa igreja, eu estou aqui já, vai viver um tempo de comunhão. E se você não está disposto a se relacionar com as pessoas, se você não está disposto a levantar seu bumbum da sua casinha e conhecer o outro, você vai ficar para trás. Mas ele é difícil, o problema é teu. Você é um tchutchuquinho, né? Gente, as pessoas falam comigo assim, lá no Rio: Davi, mas a pessoa é tão difícil. Eu fico dentro assim: cara, você é mais difícil. Já parou para pensar que as pessoas que acham os outros difíceis são muito difíceis? É, cara. Então eu quero diferenciar, para a gente terminar, o que é... Eu não quero que vocês se relacionem, eu quero que vocês tenham comunhão. Eu vou liberar vocês para vocês terem um tempo de comunhão. Não um tempo de relação. Sabe o que é tempo de relação? Sabe o que é uma igreja que tem relação? É a igreja de Babel. Conhece a Babel Church? Babel Church é assim.
tenho uma pessoa comigo, na verdade tem 8 pessoas comigo, na minha rede, e elas são igual eu, a gente se entende, a gente torce pro Flamengo. Tem algum flamenguista aqui? Cara, eu não estou só. A gente torce pro Flamengo, a gente torce pro Corinthians, né? A gente gosta de churrasco, a gente é até da mesma igreja, a gente gosta de japonês, a gente gosta de ver série. Olha quanta coisa boa para se relacionar. Aí quando Deus vem e confunde tudo, a gente vai tudo embora. A Babel Church fez isso, quando Deus confundiu, eles foram embora. Porque eu não gosto da pessoa, eu gosto da relação dela. Eu não gosto do Gui, eu gosto do Gui flamenguista. Porque se ele virar vascaíno, eu vou odiar ele. Quem está me entendendo? Eu gosto do Gui que é do An. Se ele for pro Tchu, eu vou odiar ele. Eu gosto do Gui que come churrasco. Quem está me entendendo? Essa aí é a Babel Church. São coisas baseadas em pontos em comum. Eu não acredito numa igreja só relacional. Eu acredito numa igreja comunitária. E o que é uma igreja comunitária? É o que aconteceu lá em Atos 2, gente, quando a igreja foi empoderada, né? A igreja foi empoderada nesse contexto, gente. Então você quer ser empoderado? Então você precisa viver esse contexto. O que é? Tá os medos, tá os persas, tá o povo da Capadócia, tá o povo de Jerusalém. Até os egípcios estavam lá. Até o povo do Egito. Tava lá. Lê lá, Atos 2. E o que acontece ali? O Espírito é derramado. Joel 2 foi profetizado, isso aconteceu ali em parte. E o que aconteceu ali? Eles começaram a se entender. Mas eles não começaram a se entender porque as pessoas mudaram. Mas eles começaram a se entender na sua própria língua. Então não é que o Gui virou... Não é que o... Cadê o Tonton? Não é que o Tonton virou flamenguista, por mais que eu queria. Mas ele sendo palmeirense, eu consigo entender ele. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Você falando grego, eu entendo em hebraico. Porque mais importante do que a relação é a comunhão. Vocês boiaram? Foi too much? Então talvez vocês não sejam os mais parecidos, os mais relacionais, mas tem que ser comunitário. Sabe por quê? Porque essa igreja ela perseverava na diferença. A gente fala muito de Atos 2,42, né? Fala dos 4 pontos de Atos 2,42. Doutrina, partir do pão, comunhão e oração. Mas antes fala assim, eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Meu irmão, não tem comunhão sem perseverança. Ai, Davi, mas eu já tentei com a pessoa, não consegui. Mas persevera. Eu já tentei, não é difícil. Eu já tentei falar que ele está errado aqui. Não, você tem que bater até você encontrar a rocha. Fica ali, ó. Um dia você vai encontrar um lugar firme. Ele vai entender, ele vai te confiar a vida dele. Virou discipulado, né? As pessoas acham que é, pô, assim, ó. Nem tudo é sobrenatural, gente. Óbvio, todo mundo, tudo é sobrenatural, né? Todos somos adoradores. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, mais do que uma igreja relacional, eu acredito numa igreja comunitária. E se você não estiver disposto a ver uma igreja comunitária, você vai ficar para trás.